4 tipos de contrapiso que você não deve instalar no seu piso vinílico. Olá, eu sou Eliel Carlos e eu levo mais de 20 anos trabalhando com instalação de piso vinílico. E aqui eu vou te falar quais são esses 4 contrapisos que você não deve instalar no teu piso vinílico de jeito nenhum. Então bora lá para o primeiro contrapiso. E esse contrapiso é aquele contrapiso muito ondulado. Muitas vezes você chega na obra e pode acontecer de você encontrar com esse tipo de contrapiso. Aquelas obras que o pessoal faz correndo e aplica o contrapiso de qualquer jeito, ele fica com as ondulações muito elevadas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai medir para ver qual é a altura, a diferença dessa ondulação. Se ela estiver acima de 1 centímetro, chegando até 2 centímetros, você não pode instalar o teu piso vinílico. Ou seja, você não pode nem fazer a preparação que você vai ter que fazer na maioria dos contrapisos. Por quê? Quando você vai fazer a preparação, que é essencial antes de instalar o piso vinílico em qualquer base, você vai aplicar a massa autonivelante. Lembrando que antes da autonivelante você tem que aplicar o prime. E para você aplicar essa autonivelante, você vai aplicar no máximo com 4 milímetros, mas geralmente com 3 milímetros resolve. Claro, resolve no contrapiso normal, que esteja nivelado e desempenado. Nesse tipo de contrapiso, esta preparação não vai resolver, porque ele está com um desnível, uma ondulação acima da média. E se você for tentar resolver isso com a massa autonivelante, não compensa, porque você vai gastar muita massa autonivelante e você vai ter que aplicar várias camadas. Qual é a solução neste caso? Você tem que chamar o pedreiro e pedir para ele fazer um contrapiso, conhecido como o farofão, aquele contrapiso, aquele desnivelamento nessa base, para deixar ele nivelado e desempenado. Daí você vem com o processo de aplicação de prime autonivelante, espera secar e aí você pode instalar o teu piso vinílico. Então, primeiro contrapiso, você não pode instalar em piso ondulado. Antes de eu falar do segundo, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, se você gostar deste conteúdo, deixa aí aquele like, beleza? Então, vamos lá. O segundo contrapiso que você não deve instalar, não pode instalar o seu piso vinílico, é o contrapiso que esteja muito poroso. Que contrapiso é esse, Eliel? É aquele tipo de contrapiso que a galera faz economizando cimento. E aí fica um contrapiso muito poroso e esfarelando com muita facilidade. Este tipo de contrapiso, ele não vai aceitar primer, que você tem que aplicar, você deve aplicar antes de aplicar a massa autonivelante ou a massa PVA, tá? Por que ele não aceita? Porque ele é muito poroso, então quando você for aplicar o primer, ele vai sugar muito rápido, então você não vai vencer aplicar primer em cima desse piso poroso para depois aplicar a massa autonivelante. E mesmo que se você aplicar bastante primer, por ele estar muito poroso, o primer não vai fazer a função que é fechar o poro desse contrapiso e dar o ponto de aderência, de taque, tá? Então, o que você deve fazer neste caso? Pedir para o pedreiro ou o instalador, antes dele fazer o processo do primer autonivelante, aplicar uma nata de cimento com água e chapisquinho. O que é chapisquinho, Eliel? É um produto que você vai encontrar no site Escute o Velho. Você vai pegar para cada 8 kg de cimento, você vai colocar 4 kg de água e 1 litro de chapisquinho, vai misturar, vai fazer aquela nata e vai vir aplicando em cima desse piso que está muito poroso. O que vai acontecer? Essa nata ela vai tampar, ela vai tirar essa porosidade desse contrapiso, Aí você vai aplicar em toda a superfície com a desempenadeira lisa, vai deixar secar e aí sim você vai vir com o processo, que é a aplicação do prime autonivelante para depois aplicar o piso vinílico, beleza? Então, esse é o segundo contrapiso que você não deve instalar, contrapiso muito poroso. Terceiro contrapiso que você não deve instalar de jeito nenhum o seu piso vinílico é aquele contrapiso que ainda não deu o tempo de cura. O que quer dizer isso, Eliel? Quando o pedreiro faz o contrapiso, ele aplica o cimento e faz aquele sistema do contrapiso, o contrapiso precisa dar o tempo de cura, que são no mínimo 28 dias. Eu sempre recomendo deixar 30 dias. Esse tempo de cura é o tempo que o contrapiso leva para secar, para evaporar totalmente a água que está nessa base, para ele ficar totalmente seco.
tá? Então, se o contrapiso foi recém feito, faz uma semana, faz 3 dias, você não faça o processo de aplicação de primer e autonivelante. Por quê? Porque esse contrapiso ainda está cru. E o que vai acontecer se você fizer isso antes do tempo de cura desse contrapiso? Como esse contrapiso não está 100% seco, como a água que está nesse contrapiso não foi evaporada totalmente, vai dar umidade. Mesmo que você aplique e a autonivelante seque, vai dar a impressão que está seca, você vai instalar o seu piso vinílico, vai dar o problema de umidade, porque essa umidade ela tem que sair. E aí o que vai acontecer? Vai amolecer a cola e vai dar aquele problema de umidade, vai ter que arrancar tudo, esperar evaporar 100% essa umidade para depois instalar o piso vinílico. Então, você não deve instalar o piso vinílico em contrapiso que ainda não deu o tempo de cura, beleza? E agora, o quarto e último contrapiso que você não deve instalar o seu piso vinílico, e é contrapiso em casa térrea. Você não deve instalar sem fazer antes a aplicação do impermeabilizante. É claro que você vai fazer o teste de umidade, mas geralmente a maioria das casas térreas, se não foi feito o tratamento de impermeabilização quando foi feito esse contrapiso, vai dar umidade com certeza. E hoje em dia a legislação pede que contrapiso que seja em casa térrea seja feita a impermeabilização para depois fazer a aplicação do piso vinílico. Então você não deve instalar em contrapiso em casa térrea sem fazer o tratamento de impermeabilização, beleza? Eliel, e que produto de impermeabilização eu uso na minha obra? Vou deixar aqui o site do Escute o Velho, lá você vai encontrar o produto para impermeabilizar o seu contrapiso. Vocês podem pedir pelo site que eles entregam na sua casa. Inclusive vou deixar até um cupom de desconto aqui para você, beleza? Então, esses são os 4 contrapisos que você não deve instalar sem fazer o que eu expliquei aqui para você, beleza? Caso você não faça os processos que eu expliquei aqui, vai dar ruim, vai dar problema, inclusive você pode até perder o seu piso vinílico, beleza? Então, vou ficando por aqui com este vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, um abraço, fui!